presença aqui me faz amar muito mais. Sinto teu olhar a me envolver, vem me abençoar com tua paz. Teu amor é um tesouro que eu guardo em mim. Sei que as bênçãos de Deus virão pelas tuas mãos. Que a graça de Deus me alcance por tua intercessão. Tão forte é o amor que tenho por ti, consagro a minha vida em tuas mãos. Posso sentir na oração tua presença aqui. O teu silêncio é luz para mim. Que a graça de Deus me alcance por tua intercessão. Tão forte é o amor que tenho por ti, consagro a minha vida em tuas mãos. Olá, bom dia para você que está ligado na TV Brasil em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Palavras de Vida. Hoje, uma edição comemorativa pelos 50 anos de existência do programa no ar. Eu quero começar o programa dando boas-vindas e um bom dia especial para minha convidada Aline Venturi e André Oliveira. Bom dia, Vinícius. É uma grande honra estar aqui hoje nesse programa tão especial, viu? E eu não estou sozinho, além da Aline Venturi, a gente vai receber também o padre Dionel Amaral, que é da fundação do programa desde 1972, junto com Dom Eugênio de Araújo Salles. Além do padre Dionel Amaral, a gente vai bater um papo com o vigário episcopal para a comunicação social da Arquidiocese do Rio de Janeiro, padre Arnaldo Rodrigues. E teremos a presença ilustre do cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Eu quero convidar você, que está na sua casa, a começar esse programa encurtando o espaço que existe entre você e a nossa equipe, e você e o Palavras de Vida. É só acessar o nosso canal oficial no YouTube e fazer a sua inscrição. youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. E agora você que está em casa vai acompanhar a catequese do Papa Francisco direto de Roma. Buongiorno. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Oggi vorrei condividere con voi alcune riflessioni sul viaggio apostolico que ho compiuto. Hoje gostaria de partilhar convosco algumas reflexões sobre a viagem apostólica que fiz ao Canadá durante os últimos dias. Foi uma viagem diferente de qualquer outra. Com efeito, a principal motivação era encontrar os povos originais para lhes expressar a minha proximidade e tristeza e pedir perdão pelo mal que lhes foi causado por aqueles cristãos, incluindo muitos católicos, que no passado colaboraram nas políticas de assimilação forçada e de resgate dos governos daquela época. Nesse sentido, foi empreendida uma viagem ao Canadá para escrever uma nova página. Uma página importante do caminho que a Igreja percorre com os povos indígenas desde algum tempo. Explicar um pouco isso. Finalmente, o lema da viagem foi caminhar juntos. Um caminho de reconciliação e cura que pressupõe conhecimento histórico, escuta dos sobreviventes, consciência e, sobretudo, conversão e mudança de mentalidade. Esse estudo aprofundado mostra que, por um lado,
Alguns homens e mulheres da igreja foram entre os mais resolutos e corajosos defensores da dignidade dos povos indígenas, protegendo-os e contribuindo para o conhecimento das suas línguas e culturas. Mas, por outro lado, infelizmente, não faltaram cristãos, sacerdotes, religiosas, leigos, leigas. Não faltaram aqueles que participaram em programas que hoje compreendemos que são inaceitáveis e contrários ao Evangelho. E por isso eu fui pedir perdão em nome da igreja. È stato dunque un pellegrinaggio penitenziale. Portanto, foi uma peregrinação penitencial. Houve muitos momentos de alegria, mas o sentido e o tom geral foram de reflexão, arrependimento e reconciliação. Há 4 meses recebi no Vaticano, em grupos separados, representantes dos povos indígenas do Canadá. O total foram 6 encontros para preparar um pouco esse encontro. Le grandi tappe di questo pellegrinaggio sono state 3. Etapas da peregrinação foram 3. A primeira em Edmonton, na parte ocidental do país, a segunda em Quebec, na parte oriental, e a terceira no norte, em Iqaluit. 300 quilômetros, talvez, do Círculo Polar Ártico. O primeiro encontro teve lugar em Mascotes, que significa Colina do Urso, onde líderes e membros dos principais grupos indígenas vieram de todo o país, First Nations, Métis e Inuits. Juntos fizemos memória. A boa memória milenar de história desses povos em harmonia com a sua terra. Uma das coisas mais bonitas dos povos originais é a harmonia com a terra. Nunca maltratam a criação, mas têm harmonia com a terra. E recordamos também a dolorosa memória dos abusos que sofreram, até nas escolas residenciais por causa das políticas de assimilação cultural. Depois da memória, o segundo passo foi o da reconciliação. Não um compromisso entre nós, isso seria uma ilusão, uma encenação, mas um deixar-nos reconciliar por Cristo, que é a nossa paz. Fizemos-lo tomando com referência a figura da árvore, central para a vida e a simbologia dos povos indígenas. Memória, reconciliazione e guarigione. Memória, reconciliação e, por fim, cura. Demos esse terceiro passo do caminho nas margens do Lago de Santana, precisamente no dia da festa do Santo Joaquim e Ana. Para Jesus, o lago era um ambiente familiar. Todos nós podemos ouvir de Cristo, fonte de água viva, a graça que cura as nossas feridas, a Ele que encarna proximidade, compaixão e ternura do Pai, e também o perdão dos pecados. Desse percurso de memória, reconciliação e cura, nasce a esperança para a Igreja no Canadá e em toda parte. Ali a figura dos discípulos de Emaús, que caminharam com Jesus ressuscitado. E com ele, graças a ele, passaram do fracasso à esperança. Como disse no início, o caminho com os povos indígenas foi a espinha dorsal dessa viagem apostólica. Nela se inserem os 2 encontros com a igreja local e com as autoridades do país, a quem gostaria de renovar a minha sincera gratidão pela grande disponibilidade e pela hospitalidade cordial que me reservaram, a mim e aos meus colaboradores. E aos bispos também o mesmo. Perante os governantes, os líderes indígenas e o corpo diplomático, reafirmei a vontade ativa da Santa Sé e das comunidades católicas locais de promover as culturas originais, com caminhos espirituais apropriados
e com atenção aos costumes e línguas dos povos. Ao mesmo tempo, observei que a mentalidade colonizadora está hoje presente em várias formas de colonização ideológica, ameaçando as tradições, a história e os laços religiosos dos povos, nivelando as diferenças, concentrando-se apenas no presente e negligenciando frequentemente os deveres para com os mais débeis e frágeis. Trata-se, portanto, de recuperar um equilíbrio saudável, uma harmonia, recuperar a harmonia entre a modernidade e as culturas ancestrais, entre a secularização e os valores espirituais. E isso desafia diretamente a missão da Igreja, enviada em todo o mundo para testemunhar e semear uma fraternidade universal, que respeita e promove a dimensão local com as suas múltiplas riquezas. Eu disse, mas gostaria de reafirmar meu agradecimento às autoridades civis, à senhora governadora-geral, primeiro-ministro, os dependentes também, e também aos responsáveis pelos lugares onde eu fui. Obrigado muito pelo modo com que ajudaram a realizar essa viagem. E agradecer os bispos, sobretudo a unidade do episcopado. Isso foi possível da parte nossa porque os bispos estavam unidos. E onde há unidade se pode ir avante. Por isso, gostaria de sublinhar isso. Agradecer os bispos do Canadá essa unidade. E no sinal de esperança foi o último encontro na terra dos Inuits com jovens e idosos. Asseguro que, nesse encontro, sobretudo o último, eu tive que sentir como bofetadas da dor daquelas pessoas. Como perderam, idosos que perderam seus filhos não sabiam aonde foram, aonde terminaram, por causa dessa política de assimilação. Foi um momento muito doloroso. Mas devíamos colocar o rosto. Devemos dar o rosto diante dos nossos erros e dos nossos pecados. Até no Panamá, esse é um binônimo chave, jovens e idosos, um sinal dos tempos. Jovens e idosos em diálogo para caminhar juntos na história, entre memória e profecia, que são intenções. Que a fortaleza e a ação pacífica dos povos indígenas do Canadá seja um exemplo a fim de que todos os povos nativos não se fechem, mas ofereçam a sua indispensável contribuição para uma humanidade mais fraterna, que saiba amar a criação e o Criador, em harmonia com o Criador, em harmonia entre todos nós. Muito obrigado. Vamos agora cantar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in per saeculum, nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. E a gente continua na temática de Roma, porém, com as notícias dadas aqui do Rio de Janeiro. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri está em terras cariocas. É com você, Bianca. Parabéns pelo programa, Vinícius, toda a equipe do Palavra de Vida. Por coincidência, eu me encontro aqui no Rio de Janeiro, justamente para celebrar com vocês esses 50 anos de história, 50 anos de caminhada. Para mim é uma honra fazer parte só um pedacinho dessa história, mas é com grande amor e carinho que eu trago um pouquinho do Vaticano, encurto essa distância para trazer a voz do sucessor de Pedro, o nosso Papa Francisco. Então, eu faço essa ponte, digamos, entre Brasil e Vaticano e faço com muito amor. Parabéns pelos 50 anos do programa Palavra de Vida. Como consecuencia de la pandemia y de las guerras, el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica. Todavía no nos dimos cuenta. Y entre los grandes perjudicados están los pequeños y medianos empresarios, los de los comercios, los talleres, la limpieza, el transporte y tantos otros. Los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos, y a pesar de las dificultades, crean puestos de trabajo, manteniendo su responsabilidad social. Los que invierten en el bien común en lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales. Todos ellos dedican una enorme capacidad creativa a cambiar las cosas desde abajo, desde donde siempre sale la mejor creatividad. Y con valor, con esfuerzo, con sacrificio, invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo. Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes a gente vai ouvir mais uma canção da Aline Venturi. Não saia daí, a gente espera você. É preciso esperar em Deus, é preciso não desanimar, descansar no Senhor, receber toda a graça que tem para te dar.